paz do Senhor, povo de Deus. Vamos aprender um pouquinho hoje? Vamos aprender? Somos as amigas que jejuam, estamos aqui, né? No nosso 19º dia de propósito, onde nós nos colocamos na presença do Senhor. Gente, como temos necessidade de estarmos buscando ao Senhor, né? Como nós temos necessidade. Como as últimas notícias têm balançado, né? A gente, as estruturas. E a Igreja de Cristo precisa cada dia mais buscar ao Senhor. A Igreja de Cristo precisa estar em alerta, né? Para não surtar. Eu, você, precisamos estar buscando ao Senhor para não surtar, né? Vocês estão acompanhando aí os noticiários, né? A questão do feminicídio, né? Uma situação que abalou a Bahia. E a gente precisa seguir confiando em Deus, né? E a gente precisa aprender mais. A gente precisa desenvolver mecanismos de defesa para não cair nas armadilhas de Satanás, né? Para não ser tida como exemplo para alguém, né? Infelizmente, a irmã Sara, né, hoje é exemplo para alguém que talvez esteja aí vivendo na mesma situação que ela, né? Mas vamos aprender? Vamos aprender? Hoje nós estamos pedindo ao Senhor prudência, né? Prudência. E nós vamos falar sobre esse assunto já, né? Porque agora nós temos pouco tempo para falar, né? E a gente tem algumas ferramentas, né, para abordar aqui hoje, tendo visto que nós não nos vimos, né, há alguns dias. E nós vamos abordar hoje sobre a alegria. Lembra que nós jejuamos pedindo ao Senhor alegria? Lembra? Pois é. Nós vamos falar também sobre o nosso 16ª ferramenta, que foi orientação. Nós vamos falar sobre a nossa 17ª ferramenta, que é sobre humildade, né? A 18ª ferramenta, que foi sobre permissão. 19ª ferramenta, que é a de hoje, prudência. E vamos falar, né, sobre a de amanhã, que eu já vou adiantar aqui, que é planejamento. Mas, Marta, para que tudo isso? Para que isso? E eu entendo que a gente precisa avançar, irmãos, tanto no intelecto, né, quanto no espiritual. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. E a gente não pode simplesmente entrar em um jejum sem causa, sem propósito, né? Afinal, o nosso jejum é jejum com propósito. E qual é o nosso propósito? Reconstruir. Reconstruir o quê? Aquilo que o diabo danificou, ou aquilo que nós mesmas danificamos, né? Tem coisa que o inimigo danifica, mas tem coisa que somos nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes, que danificamos. E eu acho uma perda de tempo, né, a gente se voltar no jejum sem conhecimento. A gente se voltar no jejum sem atitude, sem comportamento, né? Eu sempre digo que a gente jejua num período e estraga o jejum em outro período. A gente ora em um período e estraga tudo aquilo que a gente combinou com Deus. A gente sai dali e faz completamente diferente, né? E no nosso 15º dia, nós jejuamos pedindo ao Senhor a ferramenta da alegria, né?
Porque a gente entende que a investida do diabo é para roubar a nossa alegria. A Bíblia diz que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados, potestades, demônios. O que são demônios? Que nós lutamos diariamente. São atormentadores de mente, roubadores de alegria. E tem gente que não precisa muita coisa para roubar a alegria dela, não. Tem gente que qualquer coisa deixa ela triste, Qualquer coisa tira dela a alegria, se deprime com qualquer coisa, se entristece com qualquer coisa. E observando Neemias, como Neemias nos dá, não é só 52 ferramentas não. Se fosse tirar aqui, tinha 1000 ferramentas. Porque observa que no capítulo 2, verso 1, Neemias diz que ele estava exercendo a função dele, Ele tomou o vinho, deu ao rei. Mas ele diz, porém, nunca antes eu estivera triste diante do rei. O que eu aprendo com isso? Como é que uma pessoa no seu serviço nunca havia se apresentado triste ao rei? Eu vejo aqui uma estabilidade emocional perfeita. Perfeita a estabilidade emocional de Neemias. E a estabilidade emocional, ela está dentro de um sistema, de um estudo chamado inteligência emocional. A gente precisa jejuar? Precisa. Mas a gente precisa também desenvolver inteligência emocional. O que é isso, Marta? O que é inteligência emocional? Menina, sabe aquela pessoa que se entristece com qualquer coisa? Então, é uma pessoa que não tem inteligência emocional. Inteligência emocional são 5 pilares. 5 pilares que eu vou falar aqui rapidamente para você, porque isso aqui não é uma aula de psicologia. 5 pilares. Primeiro, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa perceber a posição em que você está exercendo. Você precisa perceber onde e quando você se emociona a ponto de chutar o pau da barraca. Neemias tinha esse autoconhecimento. Ele sabia que ele tinha uma função para exercer e que ele não podia se abater com qualquer coisa. Ele sabia onde ele estava. E você precisa saber quem é você, o que te abate, Você precisa desenvolver autocontrole. O que é autocontrole? É quando eu não preciso que ninguém me controle, mas eu mesma vou me controlar. E com certeza Neemias tinha um autocontrole. Você acha que durante todos esses anos servindo ao rei, você acha que não teve nada que deixou Neemias triste? Neemias poderia até se entristecer. Mas quando ele estava na presença do rei, ele se mostrava alegre. Mas às vezes a gente quer sair por aí mostrando para todo mundo que a gente está triste. Ai, porque eu sou a pior pessoa do mundo. Ai, porque eu sou a mais sofrida. Alguém te diz assim, você já se entristece logo. Ei, nós pedimos ao Senhor que nos desse a ferramenta da alegria e nós precisamos aprender a manter essa alegria, a desenvolver essa alegria, a se agarrar nessa alegria que o Senhor nos dá. Porque o diabo ele tenta roubar a nossa alegria a todo tempo. Aí você precisa desenvolver esse autocontrole. O que é isso? Alguém te fez alguma coisa? Pense se vale a pena ficar triste pelo que alguém te fez. Pense se realmente vale a pena se entristecer pelo que alguém falou.
Aí você fica se entristecendo por qualquer coisa. Qualquer coisa você já fecha a cara. Qualquer coisa você já quebranta os olhos. Qualquer coisa você já se entristece. Desenvolva autocontrole. Pense com você mesma. Será que vale a pena eu ficar triste com fulana? Será que vale a pena eu perder minha noite de sono por causa disso? A gente precisa desenvolver isso. Desenvolver autoconhecimento, desenvolver autocontrole, desenvolver automotivação. O que é automotivação? Eu mesma me motivo. Eu não preciso que ninguém fique, vai Marta, faz Marta, você consegue, aplaudindo. Não! Eu mesma sou a minha motivação. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei o propósito que eu estou. Eu sei para quem que eu estou servindo. Por que que Neemias, mesmo passando por alguma dificuldade, ele se mantinha alegre diante do rei? Porque ele sabia a quem ele estava servindo. Ele sabia qual era a posição que ele ocupava. E a gente se entristece por qualquer coisa porque a gente não sabe, primeiro, a quem nós estamos servindo. E segundo, a gente não sabe valorizar a função que a gente exerce. Aí a gente se entristece por qualquer coisa. Aí a gente deixa qualquer situação tirar a nossa alegria. Mas quando nós aprendermos a conhecer quem é o rei que nós servimos, aí a gente vai entender que não é qualquer coisa que vai tirar a nossa alegria, não. Quando eu entender qual é a minha função diante deste reino, eu vou entender que não é qualquer coisa que vai me tirar a minha alegria. A minha motivação, eu sei de onde vem. Eu não preciso ficar ouvindo palavras motivadoras o tempo todo. Porque se eu for depender de alguém me dizer palavras motivadoras, minha filha, eu não vou me motivar nunca. Porque infelizmente tem pessoas que as palavras são só para nos derrubar. É só para entristecer. Aí se você é alguém que fica esperando que alguém te motive, você vai morrer sem motivação. Você está entendendo? A automotivação, né? Então assim, são alguns componentes para a inteligência emocional. E eu vi na Bíblia, em uma tradução, a respeito da inteligência espiritual. Inteligência espiritual. O que é isso? Enquanto a inteligência emocional é o autocontrole, a inteligência espiritual vai ser o teocontrole. O que é teo? Tudo que é relacionado a Deus. Na inteligência espiritual, na inteligência emocional, eu estou no controle. Eu me controlo. Eu me corrijo. Paulo disse: aquele que se milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Então, na inteligência emocional, autocontrole. Na espiritual, é o controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Na inteligência emocional, eu preciso desenvolver o autoconhecimento. Na inteligência espiritual, eu preciso conhecer Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Eu preciso desenvolver conhecimento em Deus. Na inteligência emocional, eu vou desenvolver essa automotivação. Eu vou me motivar. Na inteligência espiritual, Cristo é a minha motivação. Então, quando a gente desenvolve isso, porque não adianta jejuar pedindo ao Senhor alegria se a gente não tem
inteligência emocional, né? Se a gente vive aí como nércias, se a gente não se conhece, se a gente não se controla, se a gente não se motiva, Deus não vai fazer mágica. A gente precisa buscar conhecimento para não perecer. O próprio Deus diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E a gente precisa se conhecer. E no 16º dia, nós pedimos ao Senhor que nos desse orientação. Gente, oh, coisa triste é uma pessoa desorientada. Oh, coisa triste é uma mulher desorientada, atordoada, sem direção, ouvindo um e outro, precipitada. Neemias, ele diz que como ele nunca se apresentou antes, triste, diante do rei, neste dia Neemias ficou triste. Por quê? Porque a situação realmente era de tristeza. Tem gente que fica triste com tanta besteira que quando ele realmente está triste, as pessoas falam assim: ah, fulana também, com tudo ela se irrita. Isso. Olha o Sueli dando dicas aí, vamos pegar. Né? Então assim, se eu só dou espaço para tristeza, eu estou viciada a estar triste. Tem gente que está viciada a estar triste. Aí quando ela está no momento de alegria, ela se sabota. Ela se auto-sabota para entristecer. Viciada na tristeza. Mas Neemias não. Neemias, o rei sabia que se Neemias estava triste é porque alguma coisa muito séria tinha acontecido. Alguma coisa muito séria havia acontecido. Porque Neemias não é de se entristecer com qualquer coisa. E esse é o nosso propósito. Nós não seremos dessas que se entristece por qualquer coisa. Peraí. Né? A gente não vai ser dessas que se entristece por qualquer coisa. Qualquer coisa tá... porque isso? Porque aquilo. Não. Quando nós nos entristecermos, alguém vai dizer: realmente, para Marta tá triste, aconteceu alguma coisa séria. Não é isso? Então, o rei percebeu que ele estava triste. Peraí. O rei percebeu que ele estava triste e entendeu: pronto, se ele está triste foi porque alguma coisa de verdade aconteceu. Alguma coisa séria aconteceu. E o rei pergunta: que tristeza é essa no seu coração? O que aconteceu? Observa que quem tem estabilidade emocional tem credibilidade. Vou repetir para você entender. Quem tem estabilidade emocional tem credibilidade. Você já ouviu falar na pessoa que... a pessoa que mente, ela mente tanto que no dia que ela fala a verdade, as pessoas não acreditam. Mesma coisa para quem anda assim, triste com tudo. Aí quando acontece alguma coisa que realmente era para ela estar triste, alguém olha e nem dá atenção, porque diz: vixe, fulana com tudo se entristece. Não, liga não, deixa para lá, daqui a pouco passa. Mas o rei entendia que se Neemias estava triste é porque alguma coisa realmente aconteceu. Aí Neemias disse: como que eu não vou estar triste, rei? O motivo que me leva à tristeza tem fundamento. Não foi balela não, rei, foi coisa séria que eu descobri. Como que eu não estaria triste? A minha cidade está assolada. O lugar do sepulcro dos meus pais está assolada. A cidade está consumida pelo fogo. O meu povo está em miséria.
Meu povo está em desprezo. Como é que eu não vou me entristecer com a notícia dessa? Aí o texto diz que o rei fala assim: o que você me pede agora? Olha que interessante. A credibilidade. O que você me pede agora? O que você precisa que eu faça para te ajudar? Para te alegrar? Quando o motivo é sério, o rei pergunta: o que você precisa que eu faça para consertar isso que está te entristecendo? Isso é isso é credibilidade. A gente precisa desenvolver credibilidade. Para que alguém olhe para a gente e diga: se veio de você, eu acredito. Se veio de você, eu vejo que é sério, porque você não é uma pessoa que se abala por qualquer coisa. Você não é uma pessoa mimizenta. Oh, coisa ruim, é uma mulher mimizenta. É uma mulher irritada, com tudo ela se irrita. O que você me pede agora? Aí é onde entra a ferramenta da orientação. Porque Neemias disse: então orei ao Deus dos céus. Diante de uma oportunidade, antes de aceitar ou rejeitar, peça orientação a Deus. Precisamos ser orientadas pelo céu. Precisamos ser orientadas pelos céus. Não dá para viver de cara para cima. Não dá para viver como nécias, loucas. Não dá. Antes de qualquer resposta, peça orientação a Deus. Antes de se agarrar a qualquer oportunidade, peça orientação a Deus. Ah, mas porque na hora do desespero foi a única coisa que deu para fazer? Foi a única coisa que deu para fazer? Nada. Foi porque você agiu do jeito que você quis agir. Se você tivesse pedido orientação de Deus, você não teria se metido na encrenca que você se meteu. Não adianta jejuar pedindo orientação do céu, pedindo orientação de Deus, se você não aguarda a resposta de Deus. Se você age na hora do jeito que você quer. Aproveitou a primeira oportunidade que lhe veio, aí achou que aquilo ali era a solução. Na verdade, aquilo ali era pedra de tropeço. Aí fez o quê? Se lascou. Mulher que age sem orientação de Deus só se ferra. Você está entendendo? Antes de dar a resposta, fecha a tua boca, pede orientação a Deus. Antes de dizer eu quero, peça orientação a Deus. Antes de dizer eu vou, peça orientação a Deus. Não haja conforme a oportunidade do momento. Tem oportunidade que é de Deus, tem oportunidade que é do diabo. E tem oportunidade que é você que inventa. E eu estou falando isso aqui, Deus está dizendo, está falando com alguém muito sério. Tem oportunidade que é você que inventa. E tem oportunidade que é o diabo se aproveitando da sua tristeza para te derrubar. Tem oportunidade que é o diabo se aproveitando da sua carência para te derrubar. Tem alguém que não é o rei te perguntando: o que você quer que eu te faça? Como você quer que eu resolva isso? O que eu posso fazer por você para te alegrar? Aí você, sem orientação de Deus, abre os dentes e aceita. E aceita. Mas o Senhor está dizendo: a oportunidade só aceita quando eu der. Quando for o rei que perguntar o que você quer que eu te faça. Não existe outro rei além do nosso rei, Senhor dos exércitos. E o texto diz que
ele pediu orientação dos céus. Ele disse, eu vou orar para saber o que é que eu vou responder. Eu vou orar para saber o que é que eu vou falar. Eu vou orar para saber como é que eu vou agir. Porque eu sou uma pessoa orientada por Deus. Eu não me oriento. Quem me orienta é o Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não aceite a oportunidade vinda de outra parte. Antes de dizer sim para alguém, peça orientação do céu. Ele diz, então orei ao Deus dos céus. Orientação, pedir orientação a Deus. 17º dia, nós jejuamos pedindo a ferramenta da humildade. Porque não adianta pedir orientação a Deus se eu não tenho humildade para fazer conforme o Senhor está me orientando. Com certeza Deus orientou a Neemias o que fazer. Aí observa, Neemias teve a orientação de Deus. Neemias teve o rei perguntando a ele, o que queres que eu te faça? E em nenhum momento Neemias se ensoberbeceu. Bem, rei, eu sou tal, né? Vamos orar, Lília, vamos orar. Traz de estarra para Camacão, vamos orar. Vai ter destrava em janeiro, viu, gente? Eu sou tal, porque você sabe, o rei, que eu, né? Eu tô sempre por aqui, eu sou... Não. Neemias disse, ó, se é do agrado do rei, a humildade, se é do agrado do rei, se o rei permite, nós precisamos ter humildade para resolver as coisas. Sabe qual é o nosso mal? A gente fala quando a gente acha que tem razão. A gente bate quando a gente acha que tem razão. A gente acha que... Quando a gente acha injustiça, a gente esbraveja. Mas Neemias disse, se é do agrado do rei, a humildade. Desenvolva humildade. E deixa eu te falar uma coisa. A gente jejuou pedindo humildade ao Senhor. E sabe como é que Deus dá humildade? Sabe como é que Deus dá humildade? Deus cria uma situação. Deus cria uma situação onde eu vou precisar me mostrar humilde. É. Deus cria uma situação onde eu vou precisar me humilhar. Porque Deus ensina na prática. Deus ensina na prática. Aí você está aqui no grupo do jejum pedindo humildade ao Senhor. Aí o Senhor te coloca numa situação em que você se sinta injustiçada. Aí você vai, epa! Porque comigo não. Uai, não está pedindo humildade ao Senhor? De ter que chegar para alguém e dizer assim, se for do seu agrado, se você concordar, eu não estou aqui para determinar nada. Se você concordar. Mas a gente perde muita coisa quando nós somos arrogantes, quando nós somos soberbas, quando nós achamos que as pessoas têm que estar à nossa disposição, quando nós achamos que as pessoas têm que falar aquilo que eu quero ouvir. Mas você pediu humildade ao Senhor. Então se prepare para viver uma situação em que você vai precisar se humilhar. Tem entendimento do que você está fazendo. Tem entendimento do que você está falando. Tem entendimento do que você está propondo diante do céu.
Não dá para reconstruir uma amizade com soberba, arrogância, tem que ser com humildade. Não dá para reconstruir um casamento com soberba, arrogância, tem que ser com humildade. Não dá para reconstruir nada com soberba e arrogância. Mas com humildade, com certeza, a gente alcança resultados positivos. Humildade. 17º dia. No 18º dia, nós jejuamos pedindo ao Senhor permissão. E esse tema é muito importante, é muito relevante. Por quê? Por quê? Nós precisamos de permissão primeiro do céu, né? Permissão de alguém e permissão nossa. Quando a gente busca a permissão do céu, a gente pede a Deus liberdade para ir e vir. Senhor, me permita. Se o Senhor permitir, vai. O Senhor pode permitir, mas pode haver uma não permissão humana dos homens. E a gente precisa lutar para conquistar essa permissão, visto que o céu já me permitiu. E às vezes eu tenho permissão do céu, permissão humana, mas eu não tenho a minha própria permissão. Eu não me auto-permito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu cresci em meio à negação. Eu cresci com alguém dizendo, você não pode, você não deve, você não consegue. E por você tanto ouvir que você não consegue, que você não pode, que você não deve, você não se permite viver o que o céu já lhe permitiu. Neemias disse, se é do agrado do rei, teu servo, se eu sou aceito na sua presença, peço-te que me envies. Neemias está dizendo, me dê permissão para eu ir. Minha irmã, se o céu te permitiu, você vai longe. Observa que há uma sequência, nós pedimos orientação do céu, porque tem permissão que não é de Deus. Tem permissão que é somente humana. E os meus caminhos têm que estar atrelados aos caminhos do Senhor. Então não adianta o céu não me permitir e eu querer fazer. Não adianta os homens me permitirem, mas o céu não permitiu. Então qual é o primeiro patamar? O céu. De onde veio a primeira permissão de Neemias? Do céu. A primeira permissão veio do céu. Segunda permissão veio dos homens, veio do rei. E a terceira permissão veio do próprio Neemias. Quando ele se colocou à disposição e disse, eu vou, eu consigo, eu posso. Se eu chegar lá, eu vou dar um jeito nesse negócio. Se eu chegar lá, eu vou conseguir fazer. Deixa eu ir. E tem muita gente aqui que precisa se permitir. O céu já lhe permitiu. Só precisa você se permitir. Se permita ser a bênção que o Senhor quer que você seja. Se permita ser usada pelo Senhor. Se permita fazer, se permita acontecer, se permita realizar. Diga para você mesma, eu posso reconstruir esse negócio. O céu já me permitiu. Se o céu já te permitiu, então vai. Fica esperando permissão de A ou de B. Espere primeiramente na permissão do céu. O céu permitindo, o homem ele pode até não permitir, mas é por pouco tempo. É por pouco tempo.
Porque a vontade humana não sobrepõe a vontade do céu. Mas a vontade do céu está acima da vontade humana. O céu até te permitiu, mas está sendo impedida por alguém, fique na sua. O céu vai dar um jeito. E aí, hoje, nós estamos pedindo ao Senhor prudência. Prudência. Olha o que a gente já vai para o verso 7, que aqui não foi na ordem, mas a prudência está aqui. Neemias falou para o rei: se parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me dê passagem, para que eu chegue a ajudar. Olha o que ele está dizendo. Olha como ele está se comportando prudentemente. Agindo de forma que está se calçando de qualquer imprevisto. Andar prudentemente é andar de forma que ninguém possa lhe impedir. Em que ninguém tenha nada contra você. Em que ninguém tenha acusação contra você. Se Neemias, olha, observe, Neemias recebeu autorização do céu, recebeu permissão dos homens, permissão de si mesma e vai de qualquer jeito? É porque recebeu permissão do céu que você vai de qualquer jeito? É porque recebeu permissão dos homens que você vai de qualquer jeito? Vai meter as caras, fazer de qualquer jeito? Não vai dar certo. Você vai ser barrada. Mas o que Neemias pensou? Eu posso muito bem chegar em algumas terras em que não me conhecem e podem me barrar. E aí Neemias diz: dai-me cartas. Dai-me cartas para que ninguém me impeça. Dá-me recomendação. Me permita me precaver. Me permita me prevenir. Só ter autorização, permissão do céu não basta. Você tem que ter prudência para realizar o que o céu... Oh, que coisa forte, gente. Você tem que ter prudência para realizar o que o céu já estabeleceu para você realizar. O que o céu já te permitiu realizar. O céu te permitiu, mas você precisa ter prudência para executar. Gente, o que tem de gente por aí executando a obra de Deus, que foi permitida por Deus para executar, mas sem prudência nenhuma, sem sabedoria nenhuma, de qualquer jeito, sem estar debaixo de uma autoridade, de uma legalidade. Aí abre a boca e diz: foi Deus que mandou, se foi Deus que mandou, eu vou fazer, eu vou acontecer. Sem cartas? Vai agir sem legalidade? Aí você vai seguir o caminho que lhe foi proposto, mas sem se precaver, sem se prevenir, sem prudência. Aí lá na frente alguém te barra. Lá na frente alguém te barra. Me faz lembrar daquele escravo, acho que se eu não me engano é Onésimo. Onésimo escravo, se auto-permitiu fugir. Eu vou embora, se auto-permitiu, sem permissão do céu, sem permissão dos homens, mas a permissão dele. Eu vou embora. Mal te pergunto, ele tinha documento? Ele tinha carta? Não tinha.
Quando chegou em um determinado lugar, alguém pegou ele. Cadê o documento? Cadê sua carta? Não tenho. Vai para onde? Para a prisão. A sorte dele é que quem estava na prisão? Paulo. Aí Paulo vai dizer, mas rapaz, você não pode tomar suas próprias decisões e sair assim de cara para cima, não. Volta para a casa do seu Senhor. Volta para onde você saiu sem autorização. Ah, mas vão me matar. Vão matar não. Por quê? Porque eu vou lhe dar uma carta. Eu vou lhe dar uma carta e você vai entregar. E quando eu te entregar, e quando você entregar essa carta para alguém, esse alguém não vai te impedir mais. Você está entendendo que Deus está falando muito forte com alguém aqui. Deus está dizendo, não vá. Não vá sem recomendação, não vá sem se precaver. Não vá quando a autorização é somente sua, quando a permissão é somente sua. Mas você precisa ter permissão do céu, permissão humana, permissão de si mesma, e você ainda precisa ter prudência para agir sem que ninguém te barre. Tem muita gente sendo barrado por quê? Porque não se precaveu. Porque achou que ser liberado pelo céu é ir de qualquer jeito. É levar a obra nos peitos e dizer, eu faço do jeito que eu quero porque Deus mandou fazer. Ei! Sem carta, sem liberação, sem estar registrado, documentado, não vá não. Prudência, seja prudente. Haja com prudência para que ninguém te barre. E amanhã nós vamos estar pedindo a 20ª ferramenta. A 20ª ferramenta vai bagunçar a vida de muita gente bagunçada. De muita gente desorganizada. De muita gente desplanejada. Amanhã nós vamos pedir ao Senhor planejamento. Planejamento. Minha filha, se você não se planejar, vai dar certo não. Se você não planejar esse negócio, o rei é baseado nesse versículo aqui, ó, verso 6 do capítulo 2. O rei disse, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Planejamento. Planejamento. Quanto tempo vai durar esse negócio? Aí Neemias não diz assim, não sei, rei, não sei, porque a obra é de Deus, sabe? O tempo que Deus permitir, o tempo que Deus quiser. Não. Não é bagunçado, não. A Bíblia diz que ele fala assim, ó. Eu respondi, apontando-lhe eu um certo tempo. A Bíblia não diz quanto tempo foi que Neemias disse. Mas a Bíblia diz que a reconstrução dos muros demorou 52 dias. Né? Com certeza Neemias fez uma prévia de quantos dias demoraria, de quanto tempo ele precisaria. Eu vou pesquisar sobre isso. Eu não pesquisei ainda sobre isso. Questão de tempo que Neemias ficou. Né? Quanto tempo foi que Neemias voltou depois. Se Neemias voltou depois para ser copeiro do rei. Só sei que ele disse para o rei, eu tenho sim um tempo. Eu tenho um plano. Seja planejado.
seja organizada. Às vezes alguém diz assim, como é que você se envolve em vários projetos e você não se perde? Porque eu tenho que ter um planejamento. Eu não posso viver bagunçada. Eu não posso viver no imprevisto, no improviso. Não. Amanhã, a nossa ferramenta para fechar o ciclo de 10 dias é planejamento. Se planeje. Não vá querer reconstruir na bistunta, não. Tenha um planejamento. Amém? Amanhã eu não vou estar por aqui, né? Amanhã nós vamos fazer o nosso trabalho que nós fazemos aqui em São João do Panelinha, né? Vamos estar orando ali na entrada do Capim Grosso, em São João do Panelinha. Quem for aí de Panelinha e quiser vir conosco, 4h30 nós vamos estar com carro de som, orando, fechando as brechas das entradas da cidade. Porque esse jejum não é somente sobre nós. É sobre a nossa cidade. É sobre a nossa casa. É sobre pessoas que estão conosco. Amém? E aí nós vamos ter uma pausa de 4 dias. E depois nós vamos voltar na segunda-feira para o terceiro ciclo de 10 dias. Até inteirarmos 52 dias. Deus em Cristo vos abençoe. Que você tenha aprendido e absorvido alguma coisa neste dia com este ensinamento. Amém? 2 minutos, né? E nós vamos estar orando ao Senhor. Você quer orar comigo? Põe a mão na sua cabeça assim. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos ensina. O Senhor nos exorta. Obrigado porque o Senhor não nos deixa viver do jeito que a gente quer. Mas o Senhor tem sempre segurado as rédeas e nos trazido para a forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, nos recebe neste dia. Nos recebe neste dia, Senhor. Nos dê aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Deus, nós te pedimos por alegria, te pedimos orientação, te pedimos humildade, te pedimos permissão, dai-nos permissão, Senhor, para ir e vir, para ser, para fazer. Te pedimos prudência e te pedimos planejamento. Tira-nos da loucura, Senhor. Tira-nos da loucura. Tira-nos da ignorância. Nos ajude, Senhor, a andar prudentemente, para que não sejamos surpreendidas, barradas pelo inferno. Em nome de Jesus. Obrigado por mais este dia, Senhor. Obrigado por mais esse dia. Obrigada pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E até a próxima. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.